Durante anos, as pessoas se perguntaram por que o astro de ação mais destemido do mundo conseguia correr em direção ao perigo, mas nunca se aproximava da própria filha. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Suri Null, a garota que o mundo conhecia como Suri Cruz, finalmente quebrou o silêncio. Ela não se manifesta em entrevistas ou programas de entrevistas, mas sim através da vida que escolheu construir, longe da sombra do pai. E o que ela revela é mais pesado, mais triste e muito mais doloroso do que qualquer um jamais imaginou. Esta é a verdade que ela carregou sozinha por mais de uma década. O dia em que tudo começou a desmoronar. Quando Siri relembra sua vida, consegue rastrear cada fratura até um momento que ela era jovem demais para compreender. Ela nasceu em Language Not Registered for Generation de abril de Language Not Registered for Generation no St. John's Health Center, em Santa Mônica. Um nascimento envolto não em celebração, mas em silêncio. Sua mãe, Katie Holmes, seguiu as expectativas da cientologia em relação ao parto silencioso, reprimindo qualquer som de dor, enquanto homens de terno preto observavam e impunham rituais que ela não havia escolhido. Tom Cruise chamou isso de devoção. Katie chamou de sobrevivência, e para Suri tornou-se a primeira lembrança que ela nunca pediu. Um começo moldado por regras das quais ela passaria toda a infância fugindo. Durante seus primeiros anos, Suri viveu em um mundo criado para parecer perfeito por fora. Tapetes vermelhos, capas de revistas, propriedades privadas, equipes de segurança, a imagem de uma família feliz de Hollywood. Mas, por trás das portas fechadas, rachaduras já estavam se formando. Os pais de Katie estavam alarmados com a crescente influência que cercava sua filha e neta. Os amigos notaram que Katie raramente ia a algum lugar sozinha, sempre rodeada por associados da cientologia, que se moviam como sombras silenciosas, monitorando seus movimentos como se ela vivesse sob vigilância constante. Mesmo assim, Suri não sabia de nada disso. O que ela sabia eram passos no corredor, noites de cinema com os pais, braços carinhosos a levantando e um pai que parecia maior que a vida. Mas quando ela completou 6 anos, os passos pararam. A casa ficou silenciosa e o homem que um dia segurou sua mão nas ruas de Nova York desapareceu repentinamente de sua vida. Junho de Language Not Registered for Generation se tornou o ano em que tudo mudou. Sua mãe entrou com o pedido de divórcio poucos dias antes do aniversário de Language Not Registered for Generation anos de Tom Cruise, em uma das separações mais rápidas e chocantes de Hollywood. Para o mundo, parecia uma separação de celebridades. Para uma menina de 6 anos, foi como perder metade do seu universo sem aviso prévio. E, no entanto, Suri não chorou. Ela simplesmente se calou, porque as crianças não precisam de explicações para entender que alguém que amam se foi. A guerra silenciosa de Katie Holmes. Nos meses que se seguiram ao pedido de divórcio, o mundo pensou que Katie Holmes havia tomado uma decisão ousada e repentina. Mas a verdade que Suri só compreendeu anos depois, era que Katie vinha planejando sua fuga com precisão militar. Por trás dos sorrisos impecáveis nas capas de revistas, ela vivia em constante estado de medo. Trocava de telefone repetidamente. Evitava certos corredores de casa porque acreditava que eram monitorados. Substituía funcionários que, em sua opinião, reportavam à Igreja da Cientologia. E todas as noites, ela apertava a filha com mais força, apavorada com a possibilidade de perder a guarda em um único passo em falso. Katie escolheu Nova York como seu campo de batalha porque sabia que as leis da cidade favoreciam os pais que buscavam proteger a estabilidade dos filhos. Ela deu entrada em todo o processo enquanto Tom estava na Islândia filmando Oblivion,
garantindo que ele não visse nada. E ele não viu. Descobriu o divórcio da mesma forma que todos os outros, pelas manchetes. E para um homem que passou décadas exercendo controle total sobre sua imagem pública, esse foi um golpe profundo. Documentos judiciais revelaram posteriormente a coisa pela qual Katie lutou acima de tudo: o direito de criar Siri fora da cientologia. Ex-membros alegaram que Katie temia que, à medida que Suri crescesse, pudesse ser forçada a entrar no rigoroso programa Sea Org da igreja, um lugar onde, em sua opinião, nenhuma criança deveria ser colocada à força. Para evitar esse futuro, ela estava disposta a sacrificar sua carreira, suas amizades, sua segurança e toda a privacidade que lhe restava. Em julho, The Language Not Registered for Generation, apenas Language Not Registered for Generation dias após o pedido de divórcio, ele foi finalizado. Tom concordou em pagar cerca de US dólares, Language Not Registered for Generation por ano de pensão alimentícia, arcar com os custos médicos e educacionais e aceitar que Katie teria a guarda total dos filhos. Dinheiro não era o que Katie queria. Liberdade, sim. No dia seguinte, ela e Siri deixaram Los Angeles como fantasmas, mergulhando em uma nova vida na cidade de Nova York, com nada além de algumas malas e a esperança de que a distância pudesse salvá-las. E para Siri, essa mudança repentina foi como acordar em um mundo onde seu pai estava presente em todos os lugares, nas telas, em pôsteres, em jornais, mas não na poltrona ao seu lado. Crescer com um pai invisível. Para a maioria das crianças, as lembranças do pai vêm de histórias para dormir, viagens de fim de semana e eventos escolares. Mas para Suri, as lembranças que ela guardava eram instantâneos desbotados de antes de completar 6 anos. A última vez que ela realmente sentiu que tinha uma família completa. Depois da mudança para Nova York, a vida se tornou uma rotina tranquila, moldada inteiramente pela proteção da mãe. Katie a acompanhava até a escola, preparava jantares simples, a ajudava com a lição de casa e fazia o possível para protegê-la da atenção implacável que a seguia por todos os lados. Mas havia uma coisa da qual ela não podia protegê-la: o silêncio. Com o passar dos anos, Suri observava o pai não como uma filha, mas como uma espectadora distante. Ela o via pendurado em arranha-céus, correndo em cenas de ação, realizando acrobacias que nenhum outro ator ousaria tentar. Toda vez que entrava em uma livraria ou passava em frente a um cinema, o rosto dele estava lá. Ele estava em todos os lugares, menos na vida dela. E essa ausência carregava um peso que aumentava a cada aniversário que passava sem uma mensagem, sem uma ligação, sem um único sinal de que ele se lembrava da criança que um dia chamou de milagre. Quando ela completou Language Not Registered for Generation anos, as perguntas dentro dela começaram a ficar mais intensas. Onde está o papai? Lentamente, essa pergunta se transformou em: por que ele não vem? Ela tentava se consolar, imaginando que ele estava apenas ocupado demais, salvando o mundo na tela para aparecer em seu mundo fora dela. Mas até mesmo uma criança acaba entendendo a diferença entre uma agenda e uma escolha. No início da adolescência, ela percebeu que seus amigos eram buscados pelos pais após os ensaios ou treinos esportivos. Ela ficava parada em silêncio na calçada, fingindo que não se importava, fingindo que não a incomodava. Ela cresceu aprendendo a ser emocionalmente independente, não por escolha, mas por necessidade. Andava de metrô sozinha, terminava os trabalhos escolares sozinha e carregava suas decepções em silêncio para que sua mãe não se preocupasse. Enquanto isso, a mídia continuava a especular. Em Language Not Registered for Generation, circularam boatos de que Tom só tinha visto Suri uma vez após o divórcio. Depois disso, não houve visitas confirmadas, nem fotos, nada.
Para o mundo, tornou-se uma história de mistério hollywoodiano. Para Suri, era simplesmente a sua vida. Uma vida moldada por um pai que parecia mais um rumor do que uma lembrança. E, no entanto, mesmo no vazio, ela nunca aprendeu a odiá-lo. Crianças não odeiam, elas sofrem. A verdade é que ela aprendeu em silêncio. Quando Suri completou Language Not Registered for Generation Anus em Language Not Registered for Generation, ela já tinha idade suficiente para buscar respostas por conta própria. Ela cresceu ouvindo em silêncio fragmentos de conversas que os adultos tentavam esconder dela. Sussurros sobre cientologia, custódia, batalhas, regras, restrições e a palavra controle, pronunciada com uma atenção que ela jamais esqueceu. Durante anos, ela não entendeu nada daquilo. Mas quando o mundo parou durante a pandemia e ela finalmente teve tempo sozinha com seus pensamentos, começou a buscar a verdade que ninguém jamais lhe explicara. Leu entrevistas, documentários e depoimentos de ex-membros da cientologia. E, embora não soubesse a história completa, de repente se viu refletida nas entrelinhas, não como alguém mencionado diretamente, mas como o efeito colateral de um sistema do qual nunca escolheu fazer parte. Ex-membros frequentemente descreviam como eram desencorajados a manter contato próximo com pessoas que não faziam parte da organização. Alguns até afirmavam que os relacionamentos podiam ser rompidos se um membro da família saísse ou se recusasse a se envolver. Suri era uma criança, não uma ameaça. Mas ela entendia o que significava estar fora. Significava distância. Significava separação. Significava um pai que não podia ou não queria ultrapassar um limite imposto por algo maior que o amor. E essa constatação quebrou algo dentro dela. Ela não cresceu odiando Tom Cruise. Ela cresceu esperando por ele, esperando por uma mensagem de aniversário, esperando por uma visita, esperando por um momento em que ele a escolheria acima de tudo. Mas quanto mais velha ficava, mais percebia que havia estado parada em uma porta por Language Not Registered for Generation Anos, esperando por passos que nunca mais ouviria. Aos Language Not Registered for Generation Anos, entrou na cozinha certa manhã e flagrou sua mãe enxugando as lágrimas discretamente após ler um artigo sobre a estreia do último filme de sucesso de Tom. Suri não fez perguntas. Não precisava. A verdade entre elas era pesada, tácita e mútua. Katie carregou sozinha o peso do abandono da filha por anos. Mesmo assim, Katie nunca falou mal de Tom. Nunca usou a amargura para proteger Suri da verdade. Em vez disso, apegou-se a uma crença. Algumas verdades são dolorosas demais para serem ditas a uma criança antes que ela esteja preparada. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Siri finalmente estava pronta. Não para a verdade da mídia, mas para a sua própria. Encontrando sua voz aos Language Not Registered for Generation. Completar Language Not Registered for Generation Anus em abril de Language Not Registered for Generation não foi apenas um aniversário para Suri. Foi um ponto de virada. Foi o momento em que a lei finalmente a reconheceu como alguém capaz de tomar suas próprias decisões, expressar sua própria verdade e definir sua identidade sem a permissão de ninguém, inclusive do homem cujo sobrenome ela carregou por toda a vida. Nas semanas que antecederam seu aniversário, ela trabalhou em suas redações para a faculdade, transformando anos de silêncio em frases que abalaram até mesmo a comissão de admissão. Ela escreveu: às vezes, não crescemos com amor. Crescemos com o espaço que o amor deixa para trás. Era a primeira vez que ela dizia, mesmo que em particular, o que sentia desde os 6 anos de idade. Ela não mencionou o pai pelo nome. Não precisava. O mundo inteiro sabia a quem ela se referia. E, no entanto, pela primeira vez, a história pertencia a ela, e não às manchetes.
Enquanto outros adolescentes comemoravam seus Language Not Registered for Generation anos com festas, Suri passou o seu encarando o reflexo no espelho, vendo uma jovem que havia passado metade da vida sofrendo pela perda de alguém que ainda estava vivo. Ela percebeu que não precisava mais esperar por um telefonema que nunca chegava, um abraço que nunca vinha ou uma explicação que nunca seria dada. Foi naquele dia que ela tomou uma decisão silenciosa e poderosa. Ela não carregaria mais o fardo de ser filha de Tom Cruise. Em Language Not Registered for Generation, de meio de Language Not Registered for Generation, ela assinou os documentos para mudar seu nome para Suri Noel Holmes, escolhendo o nome do meio de sua mãe como uma homenagem à mulher que a amparou sozinha em meio à tempestade. Ela não chorou, esperava chorar. Em vez disso, sentiu alívio. O tipo de alívio que surge quando uma pessoa finalmente para de se agarrar a um fio que só lhe causou dor. O mundo notou a mudança de nome instantaneamente. Apareceu no programa de formatura do ensino médio. Apareceu na lista do elenco de sua apresentação no musical da família Addams. E, mais tarde, apareceu em seus documentos de admissão para a Universidade Carnegie Mellon, onde começou a cursar moda. Chamaram isso de ato de rebeldia. Mas não foi. Foi um ato de liberdade. O tipo de liberdade que uma garota encontra somente depois de sobreviver a Language Not Registered for Generation anos de silêncio, entrando em uma vida sem a sombra dele. Quando Suri começou seu primeiro ano na Universidade Carnegie Mellon, no outono de Language Not Registered for Generation A, ela já havia completado a transformação que vinha construindo há anos. Ela não era mais a criança cujos passos eram fotografados. Não era mais a garota que o mundo zombava por crescer sem o pai. E não era mais o símbolo de um casamento que Hollywood acreditava que duraria para sempre. Ela era simplesmente uma jovem estudante de moda, que andava de metrô em Pittsburgh e Nova York, como qualquer outra pessoa, e finalmente vivia uma vida sem a pressão do seu sobrenome. Katie a visitava com frequência, ajudando-a a se mudar para o dormitório, carregando caixas com mãos cansadas, mas gratas, e com o sorriso de uma mãe que sabia ter realizado o impossível. Ela criou uma filha que sobreviveu à fama, ao abandono, ao peso do silêncio de uma celebridade global e ainda assim se tornou um ser humano centrado, gentil e determinado. Em entrevistas, Katie dizia apenas uma coisa sobre sua filha: ela é uma pessoa incrível. Mas a verdade é que a resiliência de Suri veio diretamente dela. Enquanto isso, Tom Cruise continuava vivendo uma vida de extremos, filmando grandes franquias, preparando-se para um filme com apoio da NASA, que seria parcialmente filmado no espaço sideral, assinando novos contratos multimilionários e realizando acrobacias inacreditáveis. O mundo vibrava cada vez que ele arriscava a vida em um helicóptero, em um arranha-céu ou em um trem em movimento. Mas o que ele nunca mais arriscou foi atravessar um cômodo para reconstruir o relacionamento com a garotinha que um dia correu para seus braços. Fontes próximas afirmam que ele ainda paga pela educação e pelas despesas médicas dela, exatamente como estipulado no acordo de Language Not Registered for Generation, mas ele não é fotografado com ela há mais de uma década. E, segundo pessoas próximas à família, não houve visitas particulares, nem telefonemas que se saiba, e nenhuma medida foi tomada para diminuir a distância entre eles. Suri, agora com Language Not Registered for Generation anos, aceitou esse silêncio. Ela não espera mais que seu pai apareça. Não checa mais o celular no dia do seu aniversário. Não espera mais a porta da sua memória por um homem que nunca retorna. Em vez disso, ela continua construindo sua própria identidade, seus próprios sonhos, seu próprio futuro. E a garotinha que antes chorava com as mãos no rosto, agora caminha confiante para a vida adulta
com o nome que escolheu: Suri Noel Holmes. Pela primeira vez na vida, a verdade não é algo que ela teme, é algo que lhe pertence. A história dela levanta uma questão simples. Se você estivesse no lugar dela, você a procuraria novamente ou desistiria de vez? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para ver mais histórias inéditas.